Todos acompanham com grande atenção e alegria o andamento da vacinação contra a Covid-19. Além das questões de saúde pública, existe um debate que é sobre a obrigatoriedade da vacinação como medida preventiva. E acredite, há pessoas que, inclusive, recusam a vacina. O que nós podemos pensar sobre isso a partir do que a Igreja ensina? Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, nós temos a alegria de receber de modo remoto o padre Aníbal Gil Lopes, médico e membro da Pontifícia Academia para a Vida do Vaticano e da Academia Fé e Razão da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Boa tarde, padre Aníbal, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Uma boa tarde a você e a todos aqueles que nos acompanham, desejando que possamos ter aqui um momento de discussão, de melhor entendimento das situações atuais. Agradeço imensamente o seu convite. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar com o senhor, padre. Padre, a gente começa a nossa conversa pedindo que o senhor explique para a gente por que a gente ainda vê uma resistência na sociedade com relação à vacina contra a Covid-19. Eu tenho a impressão de que tudo aquilo que é novo, não é? Nos traz uma certa sensação de insegurança. Há 100 anos atrás, pouco mais, nós tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que era a capital da República, não é? E com Oswaldo Cruz. Todas as pessoas ridicularizaram Oswaldo Cruz, as suas medidas que envolviam até a compra de ratos para se tentar exterminar com, naquela época, um dos vetores de doença, não é? Eu acho que a grande questão é a não compreensão. É uma questão de conhecimento e de compreensão. Às vezes, nós não voltamos o nosso olhar para aquilo que realmente importa, para o conhecimento, e passamos a ter opiniões totalmente sem nenhuma base. Opiniões baseadas em ideologias, em outros interesses, que não são verdadeiramente o interesse pela saúde e pelos instrumentos, pelas tecnologias disponíveis que nós temos para garantir uma saúde melhor para a população. E também existe o movimento contrário. São as pessoas que vislumbram tratamentos que não têm nenhuma eficácia e que as pessoas propalam como corretos. Vou dar um exemplo, não é? Exemplos antigos, não quero tocar em exemplos contemporâneos. Mas houve um momento em que se acreditava, algumas pessoas acreditavam, que fazer chá de casca de ipê curava câncer, 30, 40 anos atrás. Na época que surgiu a AIDS, haviam pessoas que acreditavam que fazendo chá com raiz de uma dada planta, você precisava acabar com 1 tonelada de planta para conseguir o suficiente de raízes, não é? Que aquilo curaria a AIDS. E as pessoas ficam muito mobilizadas também pelas falsas expectativas. Eu acho que isso faz parte do pensamento humano, que muitas vezes é um pensamento mais baseado na fantasia, nos mitos, do que nas realidades. E que frequentemente são pensamentos de fuga de realidades, fuga do seu cotidiano, não é? E também nós poderíamos expandir esse raciocínio para inúmeras outras situações que não sejam relativas à saúde. Situações relativas à economia, à forma de aplicar dinheiro, não é? Trabalho, expectativa de profissões, quais são as profissões com futuro, sem futuro. Portanto, nós estamos falando de um comportamento, antes de tudo, humano, que é a dificuldade de interagir com evidências, de encontrar as evidências claras nas coisas, de se despojar de preconceitos, de ideologias, para ir ao encontro daquilo que tem que se analisar com toda a objetividade e clareza. Perfeito. Padre, a gente faz sempre uma pergunta, eu acho que essa pergunta ela é básica. Por que um cristão deve se vacinar? Um cristão deve se vacinar por mais de uma razão. A primeira razão, porque a sua vida tem um valor intrínseco que ele não pode abrir mão dela.
porque a sua vida é um dom de Deus. Nós não somos senhores de nossas vidas, nós somos usuários, porque Deus nos oferece isso como um grande bem. Eu tenho que cuidar de minha vida, mas eu tenho o dever da caridade e do respeito aos outros. Portanto, a vida do outro é tão importante quanto a minha. Eu tenho que saber amar-me para ser capaz de amar o outro. É o mandamento de Jesus. Amar ao próximo como a si próprio. Na hora em que eu descubro o valor da minha vida, eu imediatamente descubro o valor da vida de todos, independentemente de suas condições. A nossa dignidade, portanto, o nosso valor, ele não advém daquilo que nós somos, no sentido de sermos bonitos, inteligentes, saudáveis, ricos, não é? Termos papéis importantes na sociedade. O grande valor que nos faz todos irmãos no Pai é que nós somos suas criaturas, criados à sua imagem e semelhança. É esse o nosso valor. E se eu não, o cristão, ele reconhece a si próprio como filho de Deus. E todos aqueles que são capazes de chamar a Deus de Pai, necessariamente têm que chamar o próximo de irmão. E ter para com ele as responsabilidades sobre tudo aquilo que Deus nos confiou. Perfeito. Agora, algumas pessoas dizem, padre, que a vacina é perigosa. Como é que o senhor, como padre, como médico, como é que o senhor avalia a segurança dessa vacinação, principalmente agora contra a Covid-19? Eu diria que, quando a gente fala em segurança, eu posso começar a imaginar a segurança alimentar, não é? Se eu for comer camarão, muitas pessoas têm alergias tão graves com camarão que muitas vezes chegam a ser internadas e, em alguns casos, até tendo um choque anafilático, podem morrer. Todas as coisas envolvem riscos, maiores ou menores. Não existe nenhum remédio, os mais fundamentais, os mais comuns, que eles não tenham efeitos adversos em certas pessoas, em certas condições. Quando nós imaginamos terapêuticas, a gente chama tecnologias de saúde, não é? Nós estamos imaginando tecnologias, processos, mecanismos, drogas, não é? Aparelhos, instrumentos, em que, depois de estudados, nós temos a certeza de sua eficácia, que ela deve ser suficientemente grande para justificar o seu uso. E devemos conhecer os seus limites para que os efeitos adversos eles tenham tal intensidade que eles sejam aceitáveis dentro de um pensamento de risco e benefício. Quando nós falamos em vacinas, em todas as vacinas, nós estamos olhando os benefícios que estas vacinas trazem. Quando eu falo, por exemplo, em um tratamento contra câncer, sem especificar, há inúmeros, eu e todos nós sabemos que ele traz efeitos adversos extremamente graves muitas vezes. Às vezes o tratamento tem que ser interrompido e às vezes a situação do paciente pode até piorar. Todavia, se eu for olhar a população que recebe esses tratamentos como um todo, o seu efeito é extremamente benéfico, ainda que em algumas situações o efeito possa ser maléfico. Eu acredito que quase nenhum de nós se negaria a fazer uma quimioterapia porque alguém se deu mal com a quimioterapia. Porque um grande número de pessoas, um número muito, extraordinariamente maior de pessoas, se deram muito bem com a quimioterapia. Então, eu acho que a gente não pode olhar para a vacina contra a Covid. Eu tenho que ver como é que eu penso, qual é a minha atitude diante de tratamentos em geral. E se eu for olhar as vacinas disponíveis para a Covid, que são várias, cada uma com eficácias diferentes, em condições diferentes, com efeitos adversos também diferentes, que são vacinas diferentes. Mas o conjunto dessas vacinas representam hoje, na nossa atual pandemia, a grande ferramenta de controle. Isso pode querer dizer que algumas pessoas tomarão a vacina e ficarão doentes até poderão morrer, não é?
Mas a grande maioria daqueles que tomarem vacina ou ou não se contaminarão, ou terão sintomas mínimos, ou terão a doença em um grau muito, muito mais leve. E é isso que permite que, se nós formos olhar os dados atuais, o grande dado atual que nós acompanhamos diariamente é a mortalidade móvel, quer dizer, a média dos últimos 7 dias de mortalidade. E nós vemos que ela tem uma tendência a diminuir. Diminuiu muito, por sinal. De 3 mil mortos por dia, nós estamos em torno de 500, com uma tendência a diminuir. Certamente, isto é um dos efeitos da vacinação que nós temos tendo na nossa população, que felizmente ela tem sido bastante eficiente do ponto de vista de chegar às mais distantes regiões do país, na região amazônica, nos igarapés, em todas as nossas comunidades. Eu acho que o SUS é um dos melhores sistemas no mundo, se não o melhor, com capacidade capilar de vacinação da população. Então, nós temos que olhar os benefícios, que são extraordinariamente maiores do que algum efeito adverso que ocorra, e que de fato ocorre. O simples fato de viver nos expõe a efeitos adversos. Atravessar a rua e ser atropelado, cair, levar um tombo dentro de casa e se machucar, bater a cabeça e morrer. A vida é um risco, mas ela tem que ser um risco vivido com compromisso, o compromisso pelo bem. E, Padre Aníbal, eu estou vendo muita gente assim que tomou a primeira dose e não voltou para tomar a segunda dose por conta do receio, do medo, da falta do conhecimento. Como é que a gente combate essa falta de conhecimento diante, às vezes, até das nossas comunidades, né? Nós temos tantos grupos que se reúnem nas nossas paróquias, a quem nós temos acesso, pessoas que precisam, às vezes, desse cuidado, dessa orientação. Como é que a gente combate essa desinformação para as pessoas também voltarem, tomarem a segunda dose e, por que não dizer também agora, tomarem o reforço da vacinação? Vou retomar uma frase que todos nós, cristãos católicos, conhecemos. A verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta desse medo. É a verdade que nos afasta dessas opiniões falsas. Eu acho que hoje a gente vive em um mundo das fake news, das notícias falsas, em que tantos se deixam envolver. As nossas comunidades, elas, quando anunciam o Senhor Jesus, o caminho, a verdade, a vida, têm este compromisso de anunciar a verdade em todas as suas dimensões. Portanto, nossas comunidades têm um papel extremamente importante em elucidar a questão das vacinas. Por exemplo, um programa como este, que tenta tratar do assunto. Ele é extremamente importante, porque a verdade vos libertará, não é? Frequentemente, as pessoas ficam muito impressionadas com os efeitos adversos. É aquela pessoa que vai dizer: minha vizinha tomou remédio para câncer, caiu o cabelo, mas ela ficou muito mal, não é? É verdade. Todavia, ela vai esquecer de dizer que a sua vizinha não morreu, que a sua vizinha, depois de um certo tempo, se recuperou e está perfeita, não é? Então, às vezes, a metade da informação, uma parte da informação, ela gera medo, ela gera o efeito oposto. É um velho conceito cristão também, não é? Santo Agostinho, eu tenho medo da pessoa de um livro só, eu tenho medo da pessoa que conhece uma coisa só, que não está aberto ao conhecimento como um todo, que não está aberto para receber aquilo que não sabe, que não está aberto para a grande ousadia do conhecimento, não é? Porque o conhecimento nos tira os medos, o conhecimento associado à fé nos leva à vida e à vida em plenitude. Perfeito, Padre. E agora a gente precisa avaliar, eu acho que é necessário a gente tocar nesse assunto, sobre o comportamento que alguns religiosos têm. Porque o comportamento do religioso, da religiosa nas redes sociais,
por ser uma pessoa que exerce uma certa liderança, acaba por contribuir e também para influenciar nas escolhas das pessoas. Eu queria que o senhor também destinasse uma palavra para nós que estamos à frente dos grupos, às vezes das paróquias, do acompanhamento de pessoas. Como é que a gente pode também se posicionar diante dessa situação sem se dissociar do Evangelho, padre? Meu caro padre, eu vou olhar um aspecto muito importante do nosso compromisso ministerial. Eu assumo o compromisso em nome da igreja. A igreja me escolhe, eu assumo o compromisso diante da igreja e pela igreja. E o meu compromisso é de ser fiel àquilo que o Evangelho ensina e que a igreja anuncia. Às vezes nós podemos ser tocados por uma certa vaidade, um certo orgulho, e achar que nós anunciamos aquilo que nós acreditamos, não é? E nesse momento nós nos dissociamos do magistério da igreja. Eu diria que a igreja hoje tem um magistério a respeito das vacinas. O Santo Padre já se manifestou claramente. Nós já temos documento escrito a respeito das vacinas da Santa Sé. Portanto, eu como padre, o senhor como padre, nossos irmãos do sacerdócio, nossos irmãos e irmãs consagrados a serviço da igreja, nós temos sempre que ter uma norma fundamental na nossa vocação. Eu me consagrei a serviço de Deus na igreja. Eu sou o anunciador do Evangelho como a igreja o anuncia, com o seu entendimento, esse entendimento milenar, onde o Espírito Santo foi contando um pouquinho para cada um, e nesse conjunto dos conhecimentos da igreja ao longo dos séculos, que é a fé que se manifesta, e cada dia ela se torna mais clara, porque o Espírito Santo vai iluminando a igreja. Então eu acho que o senhor toca num aspecto muito fundamental. Ninguém que se consagra à igreja, ninguém que recebeu o sacramento, que fez o voto, no caso dos religiosos, e que foram consagrados ao seu serviço, pode estar distante daquilo que a igreja crê e anuncia. Tanto em termos dogmáticos, como em termos dos reflexos da nossa fé nas coisas do todo dia. Sejamos sempre muito atentos à palavra do Papa, à palavra da igreja, porque o Senhor Jesus os instituiu e lhes deu também esse ministério de serem guias e condutores para que nós tenhamos uma luz mais clara, que tenhamos um caminho mais seguro. Agora, padre, eu não poderia deixar de perguntar, como é que é para o senhor trazer essas duas realidades, como padre, como médico, observando essas mudanças que acontecem ao longo do tempo e principalmente essa situação tão adversa como a Covid-19? Como é que o padre e o médico sintetizam o olhar diante dessa realidade? Eu tenho a impressão de que nas duas realidades, a religiosa e a científica, há um elemento fundamental. É o elemento da esperança. E a certeza de que em cada situação da vida do mundo e da nossa vida, Deus está preparando uma solução muito maior do que nossos problemas, porque Ele estará trazendo uma dimensão nova para as nossas vidas. Se eu não for capaz de viver estas realidades cotidianas, enfrentá-las, vencê-las, o meu horizonte não se amplia. Portanto, quando nós temos uma pandemia com toda a gravidade em termos de saúde, em termos de economia, de organização social, como a Covid, eu tenho que crer, e eu creio, que ela é um desafio que nos leva a sair de nossos comodismos e encontrar soluções para problemas velhos, não é? Problemas velhos como as nossas relações sociais, nossas relações econômicas, a nossa abertura para ensinar e aprender. Esse é um momento altamente privilegiado. Eu falo para ensinar e aprender, quer dizer, como nós podemos ensinar e aprender à distância? Como é que nós podemos incorporar novas tecnologias?
Como é que nós podemos ter um horizonte ampliado? Pelo menos eu que sou um idoso, não é? Um idoso assumido. Esses últimos 18 meses me serviram para ter um olhar ampliado, uma compreensão muito maior da vida. Eu trabalhei muito com a pandemia anterior, a pandemia da AIDS. E eu me recordo, vou contar um curto caso, porque eu acho que ele ilustra muito. Um dia eu atendia um paciente, que era um jovem de 18 anos de idade, em que o seu companheiro tinha morrido de AIDS. E ele se entendia contaminado, como de fato ele estava contaminado. E ele me procurou porque ele tinha abandonado o trabalho, tinha abandonado a faculdade, porque ele disse, é uma doença fatal, eu vou morrer. E eu me lembro que eu disse para ele, meu rapaz, você está enganado. Eu vou te contar um caso. A minha mãe teve uma doença na sua adolescência, que à época era uma doença sem cura, que era a úlcera de Bauru, leishmaniose cutânea. E que ela foi uma das primeiras pessoas no Brasil que teve acesso a um medicamento importado da Alemanha. E ela foi curada e praticamente não teve sequelas. Ou seja, você volta a estudar, volta a trabalhar, porque a qualquer momento pode aparecer um remédio e a expectativa de sua vida se transformar totalmente. E eu me recordo que esse rapaz, ele tinha abandonado a faculdade, tinha perdido a bolsa. Eu disse, volte. Durante os próximos meses, eu financio a sua bolsa. Mas você vai voltar a estudar, você vai voltar a trabalhar. E para minha alegria, hoje, este homem que tem mais de 50 anos, tem um doutorado, já escreveu vários livros, é um pesquisador da área das ciências sociais, voltada para as questões ligadas à AIDS, inclusive. Então, o médico e o homem de fé, ele sabe que a solução de Deus, ele está ali atrás da curva, e que eu não posso perder a minha esperança, eu não posso perder a minha alegria de viver, não é? Eu não vivo, eu abdico de viver se eu deixo de viver olhando para o espectro da morte. Todos nós vamos morrer. Não é por isso que eu vou deixar de viver com alegria este dia de hoje e tantos dias quantos Deus me der, não é? O cristão é essencialmente um homem da esperança, é um homem da alegria, é um homem que, mesmo quando não existe uma solução visível, ele crê, porque ele tem fé, que Deus está logo ali para resolver os problemas. Certamente não resolverá como a gente deseja. Ele trará uma solução muito maior, muito melhor, não é? E depois nós ficaremos extremamente surpresos. Essa é a minha visão, meu caro padre. Muito obrigado, padre, pela partilha. Eu fiquei aqui emocionado com essa palavra que faz toda a diferença na vida de uma pessoa que às vezes não tem a perspectiva da esperança e é tão necessária, principalmente em tempos tão obscuros, onde ela falta até nos diálogos, né? Eu vejo isso até nas redes sociais, até nos conflitos que nós vemos dentro de casa, em família. Por conta de questões tão superficiais, a gente acaba perdendo a esperança num amanhã melhor. O senhor falou uma palavra que impressiona muito sempre, que é tempos sombrios. Nos tempos sombrios, nós devemos ser luz para clarear. Perto de nós não pode existir a sombra, porque nós somos responsáveis de iluminar. Ninguém bota a luz embaixo da cama, não é? A gente coloca a luz no candeeiro. A luz que Deus nos deu é para iluminar. A fé, que é um dom de Deus que Ele nos deu, é para gerar esperança, não para mim somente, mas para eu ser sinal de esperança. Então, esta pandemia, eu acho que ela nos traz o grande dever de não sermos caixa de ressonância dos falatórios, das fake news, das visões trágicas, não é? Fatalistas, de visões que eu diria demoníacas, demonizando todas as coisas. Nós temos que ser luz, nós temos que ser aquele que enxerga o dado fantástico
de que em poucos meses conseguimos vacinas. Não porque elas foram conseguidas rapidamente, mas porque o mundo estava preparado para produzir inúmeras vacinas com diferentes tecnologias. Ela não foi desenvolvida em poucos meses, ela foi adaptada em poucos meses. Né? E eu tenho que enxergar isto com ação de graças. Eu tenho que enxergar, por exemplo, o fato dessa pandemia acontecer quando nós temos internet para nos comunicar, para continuar ensinando mesmo com as escolas fisicamente fechadas, para nós encontrarmos nossos amigos e nossos parentes conversando face a face pela tela, não é? Quando, alguns anos atrás, isso seria totalmente impossível. Que nossos olhos sejam capazes de ver o bem, sejam capazes de vislumbrar um futuro melhor. E essa é uma atitude que nasce dentro de mim. E quando nós falamos em notícias, em fake news, em notícias alarmantes, é o momento de nós nos descobrirmos neste mundo como aquele que foi chamado por Deus para anunciar a vida e a alegria. Padre Aníbal, o Papa Francisco, ele afirmou em das oportunidades que ele falou sobre a questão da vacinação, que ele disse que vacinar-se contra a Covid-19 é um ato de amor e ainda defende a vacinação de todos, né? Afinal, a nossa fé não nega as contribuições da ciência. Padre, nos dias de hoje, a gente não pode mais suportar uma fé que se contrapõe à ciência ou ainda pensa que pode caminhar distante desta, não é mesmo? Algumas pessoas não creem no grande dom que Deus nos deu, que é o dom da inteligência, não é? O dom de conhecer as coisas. Ciência quer dizer conhecimento. E quem não aceita o conhecimento, que é dom de Deus, a ciência, não é contrária a Deus. A ciência é um dom de Deus. Está negando o próprio Deus e Senhor. Não é? São coisas que eu acredito que o pequeno conhecimento religioso é a questão da evangelização. Às vezes as pessoas têm um entendimento, né, da fé, da sua crença, que são tão rudimentares que não são capazes de responder às realidades da vida. De São Paulo, quando era criança, eu pensava como criança, agia como criança, mas eu não sou mais criança. E em termos de fé também, se nós não crescermos no nosso entendimento da fé, da doutrina, da Sagrada Escritura, do ensinamento da igreja, eu fico uma criança bobinha, capaz de ter respostas e encontrar caminhos para as realidades de adulto. E esse talvez seja um aspecto que cada um de nós deve olhar para si próprio e saber se nós nos abrimos a esse conhecimento. Se nós temos o coração aberto, a palavra de Deus, que ela vai muito além de alguns versículos da Sagrada Escritura. Os versículos são aqueles que garantem a doutrina, a fé, mas eles são portas, janelas para compreendermos o mundo nas suas múltiplas realidades. Jesus, ainda que tenha falado há 2000 anos atrás, a sua resposta tem hoje, aqui e agora, na minha, na sua vida, o valor integral de trazer soluções, de trazer horizontes, de trazer luz. Jesus é caminho, verdade e vida. E fora dessa dimensão, eu começo a tratar de pequenos casos. Hoje eu falo de vacina, amanhã eu falo não sei do quê. Mas o meu coração não foi transformado. Quando o Santo Padre fala dos nossos deveres, diante da vacina, é o dever universal de amarmos o outro. Eu amo o outro quando eu tomo vacina, porque eu estou diminuindo a probabilidade, a chance do vírus se propagar, de outras pessoas se contaminarem, adoecerem e morrerem. Não é? Há dados muito claros hoje nos Estados Unidos, onde há uma região do país onde há uma grande resistência à vacinação, ali o número de internações graves e mortes é muito maior, extraordinariamente maior, do que naqueles estados, naquelas regiões que aderiram à vacinação.
E lembro, a segunda dose é fundamental, porque a primeira dose, ela inicia uma série de processos que só são completados depois da segunda dose. E a terceira dose, eu tomarei nesta semana, terceira dose, graças a Deus. A terceira dose, ela amplia as nossas resistências. Ou seja, ela será muito importante. É como vacina para gripe. Todo ano eu tenho que tomar vacina para gripe, tá? Para que a sua efetividade seja alta. E a nossa experiência de Brasil, experiência de mundo, é que a influenza, que é uma doença também fatal, ela, no Brasil, ela tem um controle muito alto. Os vacinados não morrem praticamente de influenza, né? E estes são dados que eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção e com o coração muito aberto para que eles transformem o nosso pensamento e as nossas atitudes. Padre Aníbal, nós ficaríamos aqui por horas ouvindo o senhor, e eu tenho conversado com todos aqueles que conduzem o programa. Nós estamos assim maravilhados pela oportunidade dessa partilha, agradecidos por o senhor ter tirado um tempo na sua agenda para falar com os telespectadores da TV Pai Eterno, e pedir para o senhor deixar uma mensagem nesse momento que eu acho que é crucial para a humanidade, em que ela vai ter que tomar uma decisão entre viver mais ou simplesmente abrir mão da sua existência. Eu acho que é um grande momento nas crises, é que a nossa fé se manifesta. Eu creio que eu, em nome do Senhor Jesus, sou luz no mundo. O Senhor é luz no mundo, mas Ele me confiou esta luz. Que os nossos telespectadores, todos aqueles aos quais essa entrevista puder chegar, se é para deixar uma mensagem, seja a luz de Cristo no meio do mundo. Não só por causa da pandemia, mas que a fé ela seja uma fé de alegria, uma fé de adesão à vida, uma fé de esperança, uma fé transformadora. Porque nós podemos transformar todas as situações. Eu, como médico, quantas vezes, tendo uma pessoa próxima de sua morte, a sua vida pode adquirir um sentido que ainda não tinha adquirido, se eu for canal de Deus, caminho de Deus, para lhe anunciar o sentido da vida. E em cada lugar que Deus nos colocou, Ele nos colocou exatamente com essa missão, com essa tarefa. Somos sinais de sua presença, sinais daquilo que Ele nos tem para oferecer. Somos sinais do amor do Pai Eterno, que nos criou para que nós, livres, pudéssemos amá-lo, não é? Estabelecer essa relação tão pessoal do Pai que nos ama, com uma única expectativa, que nós sejamos capazes de amá-lo. E no meu encontro com cada irmão, a grande expectativa é que eu possa amá-lo e ele possa me amar, porque esse é o sentido maior da nossa existência, porque no amor todos nos encontraremos em Cristo com o Pai Eterno. Amém. Padre Aníbal, muito obrigado. Forte abraço para o senhor. Me agradeço imensamente o convite. Um abraço muito querido. Padre Aníbal Gil Lopes, médico, membro da Pontifícia Academia para a Vida do Vaticano e presidente da Academia Fé e Razão da Arquidiocese do Rio de Janeiro, falou conosco sobre esse dever que todo cristão tem de buscar a vacinação e ser sinal, ser luz do mundo em meio às trevas de qualquer momento em que possamos vir a atravessar.